Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições. A lição 2 desse trimestre, com o título A Necessidade que o Pecador tem de Cristo. E vamos então, nessa segunda-feira, estudar Fugindo da Presença de Deus. Depois do pecado, como Adão e Eva reagiram quando ouviram a voz de Deus? Diz o texto, Gênesis 3, 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abrão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Portanto, depois do pecado, qual foi a reação? A reação foi vergonha, medo, ou seja, está aqui várias situações que eles entraram após o pecado. É lamentável porque o erro faz isso. O erro deixa a pessoa de uma forma protetiva. Errei, tem consequência, então fica protetiva. Eu lembro quando eu fazia alguma arte, eu estava em casa, o pai falava, Jackson, vem cá, preciso falar com você. Eu falei, lascou, ficou sabendo. Ele chegava lá, não era. Ou seja, então fica aquele clima de que vou ser apanhado, fiz uma coisa errada. Infelizmente, Adão e Eva estavam nessa situação, mas uma situação muito mais complexa, muito mais terrível, porque realmente cometeram um pecado e Deus, como sempre, foi visitá-los e dessa vez, em vez de receber de braços abertos, eles se esconderam com medo, porque não só do medo, como também perceberam que não havia roupa, que estava nu. Pergunta B. Por que os seres humanos pecadores são incapazes de permanecer na presença do infinito Deus? Vamos ver aqui dois textos. Primeiro, Êxodo 33, 20. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus é tão santo, é um Deus tão poderoso, é um Deus tão, né? A gente não tem nem como expressar, que o ser humano olhar para ele morre. Depois do pecado já não tem mais a capacidade de olhar a Deus. Então, Moisés, com aquele desafio que ele fez, Deus respondeu para ele que não é possível. Não era mesmo possível ele ver a face de Deus. Deuteronômio 4, 23 a 24 traz o seguinte, guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, que não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Então, nós vemos que Deus ele é amor. O seu caráter transmite amor, a sua maneira de ser transmite amor. Mas há um fator interessante nesse aspecto. É totalmente incompatível com o pecado. E a partir do momento que o pecado entrou, então tornou-se agora um fogo que consome e o zelo dele não alterou em nada. Ele é um Deus que o que foi feito para ser é. A lei foi feita para preservar o homem, para proteger o homem, e o homem abriu mão dessa proteção. A partir daí, então, entrou nesse estado de pecado que ficou incompatível com a presença de Deus. Então, somos incapazes, então, de permanecer na presença de Deus por causa do pecado. Caminho a Cristo, página 17 e 18. Recomendo a todos os irmãos ler esse livro. Capa a capa. Já li 6 vezes, estou precisando ler a 7ª. É maravilhoso. Seja a versão que for, o livro é fantástico. Leia o livro. É a recomendação que eu dou. Mas vamos ler essa página 16 e 17, um pedaço de uma página e da outra. Em seu estado de pureza, o ser humano mantinha alegre comunhão com aquele a quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas após o pecado, o ser humano não conseguiu mais encontrar alegria na santidade e procurou se esconder da presença de Deus. E esse ainda é o estado que encontra alegria, esse ainda é o estado do coração não renovado. Não está em harmonia com Deus e não encontra alegria na comunhão com Ele. O pecador não poderia ser feliz na presença de Deus. Ele não se afastaria da companhia dos seres santos, Se recebesse permissão para entrar no céu, ali não haveria alegria para ele.
a atmosfera de amor altruísta que reina ali, cada coração respondendo ao coração do amor infinito, não tocaria nenhum acorde de resposta em sua alma. Seus pensamentos, interesses e motivos seriam estranhos para os habitantes sem pecado que vivem lá. Ele seria uma nota discordante da melodia do céu. As cortes celestiais seriam um lugar de tortura. Que interessante. As cortes celestiais seriam um lugar de tortura para o pecador. Ele desejaria viver escondido daquele que é luz e o centro da alegria celeste. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que excluiu os ímpios do céu. Eles é que excluem por sua própria incompatibilidade com a companhia dos seres celestiais. A glória de Deus seria para eles um fogo consumidor. É interessante nós lermos isso. E agora dá para fazer um paralelo menor aqui entre nós, aqui na Terra. Nós, ou eu, não consigo estar na presença de uma pessoa que tem uma religião mais acercada a Cristo do que a minha. Pode notar, te incomoda. Por quê? Porque você vê que aquela pessoa tem um passo a mais que você precisa dar e não quis ainda. Mas isso é totalmente normal. Só que você consegue conviver com aquele que ainda não deu esse tal passo, com aquele que está numa situação, numa espiritualidade menor que a sua. E aí corre o perigo de você regredir na sua espiritualidade. Então devemos ter o cuidado, porque muitas vezes, quando uma pessoa cerca de nós e quer dar-nos um conselho, quer levar-nos, nós tomamos aquilo como, às vezes, outras coisas, menos o objetivo de elevar a nossa espiritualidade. Agora imagine um anjo aparecer de repente na nossa frente, ser permitido que o anjo, com toda a santidade que ele tem, fosse do nosso lado 99,9% do tempo, 100% do tempo, ao seu lado, o tempo todo aquele anjo puro de luz do seu lado. Chegar a altura e falar, Senhor, tira daqui, está me incomodando, eu não posso fazer nada, ele está aqui me vendo. Mas esse é o ponto, invisível ou visível, ele está te vendo. E pior, está tirando nota, está anotando tudo o que nós fazemos, ou para o livro da vida, ou para o livro da morte, ou no pecado. Então, se não fosse a graça de Cristo, se nós não estivéssemos debaixo da graça de Cristo, o que seria de nós? Então, isso que está aqui dizendo, como é que vamos para o céu na condição pecaminosa que nós estamos. Então, devemos realmente, cada dia, todo momento, lembrar que há um ser santo do nosso lado, com lápis, com caderno, figurativamente falando, mas está sendo tudo apontado para o livro da vida ou para o livro da morte. Então, devemos ter a noção disso. E aí vamos realmente nos preocupar com o que comemos, com o que bebemos, com o que falamos, com o que pensamos, com o que olhamos, ou seja, vamos fazer um filtro melhor em nossa vida. E pode ter a certeza, se nós nos consciencializarmos do anjo que está ao nosso lado, realmente vai ser um grande auxílio para nós ser amigo dele, pedir auxílio a ele, porque ele também nos ajuda. Ele foi posto ali para nos ajudar. Ele foi posto ali para nos dar reforço, para nos sugerir coisas. Não é só o Espírito Santo que fala no nosso coração. Da mesma forma que o inimigo sugere coisas erradas, o anjo bom vem e sugere coisas boas. Agora, a quem que nós estamos dando mais ouvido? Essa é uma pergunta para você refletir. Pergunta C. Por que é impossível para os seres humanos escaparem da penalidade do pecado pelos próprios esforços? Ou seja, será que eu posso me salvar? Será que eu posso evitar a consequência dos erros, do pecado? Jó 14, verso 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Se houve alguém que conheceu o que é pecado, o que é pagar o preço alto sem saber o que estava acontecendo, foi Jó. A história dele também é linda, eu já li 2 ou 3 vezes. Vale a pena nós lermos a história de Jó juntamente com o comentário bíblico. É muito elucidativo. Nos ajuda a entender que Deus é um Deus de amor, realmente de amor. E ajuda-nos a explicar para os outros, quando a pessoa pergunta para vocês, mas por que há tanta miséria? Por que houve um terremoto ali na Venezuela e morreu tanta gente? Cadê Deus? Onde é que Deus estava? Se você ler o livro de Jó com o comentário bíblico, você vai saber responder isso na pontinha da língua. Realmente é uma dica que deixo aqui também. Bom, por que é impossível, então, para os seres humanos escapar da penalidade do pecado pelos próprios esforços? Romanos agora 8, 7 a 8. O apóstolo Paulo diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, é bem claro, sem muito rodeio, está bem direto ao ponto. Nós nascemos em pecado nos concedeu nossa mãe. É o que o salmista diz. E nós continuamos nessa tendência. É muito mais fácil errar e fazer o mal, estar vento em popa, com as correntezas levando tudo para o mal, mas aí está o ponto. Devemos travar a correnteza, devemos travar a correnteza, devemos travar o vento, devemos andar rumo a Cristo. O espírito que é capaz de fazer isso, a carne realmente é fraca. E aqui está dizendo que não é possível. Então, a inimizade contra Deus é natural nossa. Mas Deus deixou a promessa. Porém, inimizade entre você e a semente. E essa inimizade é que nos dá força através de Cristo, pela graça dele, de continuar rumo a Canaã celestial. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu estou alimentando, são dois leões, a carne e o espírito. Quem é que eu alimento mais? Se eu alimentar a carne, vai ser mais forte. Se eu alimentar o espírito vai ser mais forte. Daí vem a decisão que nós temos que tomar constantemente, cada momento em nossa vida. O profeta Isaías, capítulo 66, verso 6, inspiradamente, como o apóstolo Paulo também foi inspirado, inspiradamente diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. Então, aqui fala dois aspectos. Primeiro, a palavra imundo. A palavra imundo não é pejorativa, é por causa do pecado. O pecado realmente torna o ser humano imundo diante de Deus. E depois vem dizendo, toda a nossa justiça, a justiça do homem, quem somos nós? A nossa justiça é como trapo de imundícia, está dizendo. Quem sou eu para achar que mereço, o que devo, o que faço? Isso somente Deus, pela graça de Cristo, é que nós conseguimos alcançar alguma coisa diante de Deus. E depois, que sou eu, que sou você? Hoje estou vivo, amanhã posso não estar. Então, as iniquidades, como o vento, arrebatam. Então, o profeta aqui explica de uma forma bem aberta e direta. Mesmo caminho a Cristo, página agora dos 8, dando segmento à página dos 8, a leitura diz: é impossível para nós, em nossas próprias forças, escapar do poço do pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, disse Jó. A educação, a cultura, o uso da verdade, o esforço humano, todos têm sua própria esfera de atuação, mas aqui são impotentes. Eles podem produzir um comportamento extremamente correto, mas não podem mudar o coração, não podem purificar as fontes da vida. Não é o exterior, não é aquilo que você vê, não é aquilo que você demonstra quando está uma pessoa que você quer mostrar que está bem, que você quer fazer, epa, se eu fizer isso fica feio, então deixa eu ficar aqui bem. Não é isso. É o que está dentro, é o que está o coração, é o seu intelecto, é o seu caráter. Seguindo a leitura. Deve haver um poder atuando de dentro, uma nova vida que vem de cima, antes que a pessoa seja transformada do pecado para a santidade. Irmãos, a transformação é feita pelo Espírito Santo unicamente pela graça de Cristo. E muitas vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, mesmo em nós. Nós achamos capazes. Nós achamos capazes de ajudar o outro. Nós achamos capazes de convencer uma pessoa de certas doutrinas. Ou de convencer o esposo, ou de convencer a esposa, ou de convencer um filho. Devemos ter muito cuidado. Nós não convencemos ninguém. Nós damos orientação, nós admoestamos, nós orientamos. O resto é o Espírito Santo que tem que fazer. Tudo bem, nós devemos educar uma criancinha no caminho que deve andar. É a ordem dada para nós. Mas depois, quando vai se tornando adolescente, vai tornando mais velhos, e mesmo o cônjuge, mesmo os familiares, mesmo os irmãos da igreja, irmãos, quem somos nós para chegar e exigir que uma pessoa seja qualquer coisa? Aí você exige, a pessoa é. A aparência vai ser que nem os fariseus. Ou seja, é terrível, é tremendo, mas vale deixar a pessoa ser o que ela quer ser. E aquilo que o seu coração está mostrando o que ela é. E dessa forma trabalhar as dificuldades dela para que o coração dela possa transformar e de dentro para fora, através da graça de Cristo e do Espírito Santo, a pessoa mudar. Vamos ter muito cuidado ao criticar uma pessoa. Porque você mudar uma pessoa, a aparência dela, você está cometendo um pecado enorme, porque aquela pessoa pode se perder. Ela faz uso da aparência porque está ali, porque alguém está vendo, porque não sei o quê, porque foi criticada. O que resolveu? Absolutamente nada. Ela ficou numa mornidão
e essa multidão vai fazer com que ela se perca. Então esse texto é muito claro, deve haver um poder atuando de dentro, uma nova vida que vem de cima, antes que a pessoa seja transformada do pecado para a santidade. De dentro para fora, vindo de cima, não da minha boca, não do que eu falo. Então devemos ter muito cuidado com isso. Esse poder é Cristo. Somente a graça do Salvador pode revitalizar as faculdades mortas da alma e atrair o coração para Deus e para a santidade. É muito solene essa última parte da nota. Muito solene. O inimigo usa-nos para criticar, para apontar erro, para fazer com que uma pessoa mude a aparência. Não. Se a pessoa tem dificuldade no vestuário, não critique. Tente tratar o que está faltando no coração daquela pessoa. Se ela tem dificuldade na alimentação, fale com ela. Tente sanar o lado espiritual da pessoa. Tentar tapar o problema não resolve. Portanto, devemos ter muito cuidado, e essa nota é muito importante, esse tema de hoje, fugindo da presença de Deus. Quando a pessoa peca, ela quer se esconder. E muitas vezes nós fazemos uma pessoa se esconder de um pecado porque criticamos ela. Então ela se esconde do pecado e continua com o pecado, mas não está sendo visível. É o pior cenário que existe. Então, se a pessoa tem uma dificuldade, torne-se amiga, aproxima, tenta dar carinho, dar atenção, ouvir, conversar, abordar o assunto de uma forma muito sutil e tentar perceber o que se passa com a pessoa. Porque aquilo é só reflexo de um outro problema que precisa ser resolvido. E se nós conseguirmos, pela graça de Cristo, levar as pessoas a mudar, o que está escrito? Uma multidão de pecados foi evitado. Então, irmãos, que Deus nos dê essa graça, uma abençoe, para que possamos não fugir da presença de Deus, como fez Adão e Eva, não levar outras pessoas a fugir da presença de Deus, mas educar o nosso interior, fazer com que nós possamos olhar para a graça de Cristo e falar: Senhor, estou errado, tenha misericórdia de mim e me ajuda, porque eu não tenho força sozinho. Senhor, eu vi aquela irmã que está com dificuldade tremenda com vaidade. O que eu faço por ela? Me ajude, me dá orientação, me dá meios de abordar esse assunto de forma que eu não vou atacá-la, de forma que eu vou fazer com que eu possa ajudá-la. Se for no vestuário, se for, seja no que for. Então, é preciso nós termos esse tato para lidar com as pessoas, para que as pessoas não fujam da presença de Deus e sim, venham à presença de Cristo, para Cristo, com a graça dele, transformar essa pessoa através do Espírito Santo e ela ter vontade de estar na presença de Deus. Que Deus abençoe dessa graça para que possamos tomar essa decisão pessoal a cada momento e quando for tratar dos outros, temos um coração muito amável, o amor de Cristo, a mesma forma que Cristo usou para captar essas pessoas. Esse é o meu sincero desejo para mim e todos nesse dia. Amém.